Hoje nós encerramos a primeira parte da série Ser e Viver, uma série sobre o Sermão do Monte. Nós já falamos sobre 7 bem-aventuranças, 7 bênçãos, e hoje a 8ª e a última dessa primeira parte. E conta-se uma história que pode ilustrar muito bem o que significa essa 8ª bem-aventurança. É a história de um menino que foi fazer uma prova difícil, mas ele decidiu fazer essa prova de forma correta, sem dar jeitinho brasileiro, por assim dizer. A sala estava cheia e, como a prova era muito difícil, o pessoal decidiu colar. Dar um jeitinho para acertar as questões. Esse menino, crente, preferiu não colar. Preferiu não trocar ideia durante a prova. Fez a prova e ficou com medo do resultado, porque ele sabe que não foi tão bem assim na prova, mas se esforçou. Alguns outros, talvez quase que a turma toda, foram bem, porque colaram. Mas zoaram esse menino porque ele não quis participar da cola. Zoaram esse menino porque ele era meio crentão, sabe? Qual o problema? Colar, só para você dar uma passada rápida, final de ano, já encerrando o ciclo, já foi. Mas ele não quis. Pois bem, ficou nessa aflição, recebendo algumas zoações durante uma semana. No final da semana saiu o resultado da prova. Passou raspando, mas passou. E claro, os outros amigos também passaram. Estou vendo que Deus está falando aqui no coração de alguns já. Bom. Mas ele passou, raspando, mas chegou lá. Resumo da história. Ele foi perseguido. Foi perseguido porque ele estava querendo fazer as coisas do jeito certo. E ele conseguiu passar na prova sem precisar negociar os valores. Sem precisar abrir mão daquilo que ele acreditava como verdade, e é de fato verdade, que é a honestidade, fazer uma boa prova. Enquanto outros passaram colando, esse foi feliz nessa prova, sem precisar colar. Mesmo sendo perseguido e sendo zoado, porque ele resolveu fazer as coisas do jeito certo. É uma historinha muito simples, mas é uma historinha que pode representar muitas pessoas, que inclusive você, que talvez já nem passou na prova porque resolveu fazer a coisa certa. E é sobre isso que trata essa 8ª e última bem-aventurança. Sobre perseguição. Sobre a bênção de ser perseguido. E ser perseguido, segundo Jesus, nessa 8ª bem-aventurança, é ser feliz. Ué, como assim ser perseguido é ser feliz? Isso é um paradoxo, isso é uma contradição. Para muitos de nós, isso não faz sentido, são ideias excludentes. Não tem lógica, uma pessoa que é perseguida, que é zoada, ela pode ser feliz enquanto ela está sofrendo isso? Para Jesus, sim. E para nós cristãos, para a gente, povo de Deus, ou pelo menos deveria ser, um padrão elevadíssimo de felicidade. Não simplesmente ser feliz sendo perseguido. Mas para Jesus, o cristão é muito mais do que feliz, enquanto ele é perseguido. Por isso eu quero lhe incentivar nessa manhã a experimentar com muita convicção essa felicidade que eu, que você, que nós experimentamos quando nós sofremos perseguições por fazer as coisas certas. Jesus disse ao longo do seu Sermão do Monte, mais comumente conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que bem-aventurado, que feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele também disse
que mais que feliz, que bem-aventurados são os que choram. Por quê? Serão consolados. Bem-aventurados são os humildes ou os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado são essas pessoas. E é importante a gente lembrar também o que significa ser bem-aventurado. Nós falamos aqui que bem-aventurado é uma bênção que Deus nos dá para que a gente seja mais do que feliz. E felicidade para nós não é algo que a gente busca, não é algo que a gente conquista, é algo que nós carregamos quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque alegria é um fruto do Espírito. Felicidade não é um objeto, não é um momento, não é uma circunstância que você manipula, mas é uma realidade que você vive, um estilo de vida que você experimenta, que Deus provoca em você e em mim, em nós. É obra do Espírito. Jesus diz também, como eu tenho falado aqui desde o início, aqui agora, que bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, mais do que feliz são as pessoas perseguidas por causa da justiça. Para nós, isso é, como eu disse, um pouco contraditório, porque a gente acha que as celebridades que são stalkeadas, que são queridas por todo mundo, as celebridades que estão sempre sendo bem faladas, sendo até mesmo imitadas e copiadas, elas são felizes, porque elas têm tudo, elas têm um bom convívio, talvez, entre muitos, até mesmo na mídia. A gente sabe que tem celebridades que são problemáticas mesmo, mas tem celebridades que são muito queridas. Eu assisti um documentário na Netflix sobre o julgamento de Johnny Depp. E eu esqueci o nome da esposa, da ex-esposa dele, que é a Amber. E foi muito curioso que no julgamento do Johnny Depp, tinha uma torcida acampada na porta do tribunal. Torcida do Johnny Depp. De tão querido que ele era. Se ele estava certo ou estava errado, o povo não queria saber. Era o Johnny Depp. É o nosso pirata do Caribe. Ele era queridão. Então a gente acha que essas pessoas que são queridas, que são benquistas por todo mundo, elas são muito felizes. Mas não é desse tipo de felicidade que Jesus está falando. É claro, elas podem ter momentos felizes. Mas não existe na Bíblia Sagrada nenhuma afirmação de felicidade para quem é querido por todo mundo. Para quem é famoso. Torno a dizer, essas pessoas podem ser felizes. Mas a felicidade que Jesus está dizendo, aquela que é mais do que feliz, muito mais do que feliz, são os perseguidos por causa da justiça. E assim como todas as outras bem-aventuranças. Jesus está afirmando claramente que a perseguição por causa da justiça é um motivo, ou deveria ser um motivo de muita felicidade para todos nós. É diferente da perseguição que a Britney Spears sofreu, que a Juliette sofreu depois que ganhou o BBB. É muito diferente, por exemplo, da perseguição do que alguns políticos recebem, porque existe uma condição para essa perseguição. Eu torno a dizer, por causa da justiça. Feliz não é todo mundo que é perseguido. Feliz é todo mundo que é perseguido por causa da justiça, do que é certo. Martin Lloyd Jones, diz que o crente ele é perseguido por ele ser um tipo de pessoa diferente e por ele se comportar diferente. Ele disse isso, inclusive, depois de ele ler um livro chamado Evangelho de João, no capítulo 15.
Mas como funciona então essa perseguição? Como se dá essa perseguição para aqueles que sofrem por causa da justiça e por causa da justiça de Cristo? Essa perseguição se dá de duas formas. A primeira delas é por armas. Ora, não é muito difícil a gente encontrar isso. Pessoas que de fato vão e matam cristãos, matam pessoas que estão fazendo aquilo que é certo. Não faz pouco tempo a gente recebeu notícias de igrejas sendo queimadas na África. Não faz muito tempo, ou não é difícil da gente encontrar no Insta ou em algum lugar, em alguma página de notícia, pessoas sendo quase que ofendidas mesmo, mas quase que violentadas, porque elas se propõem a alguma coisa que é fora do senso comum. Defende o que é correto. Tem pessoas que são presas por defender o que é certo. Inclusive, os apóstolos foram grandes vítimas de perseguições braçais, de violência, de prisão. A igreja primitiva, a história da igreja está cheia de pessoas que foram mortas, esquartejadas por causa disso. É, por exemplo, o que afirma para nós o versículo 10. Mas o versículo 11 fala que existe também um outro tipo de perseguição, que é a perseguição da língua. Que é quando a gente persegue pessoas por fazerem as coisas certas, mas de um jeito diferente. A gente não parte para cima, a gente não dá um soco, a gente não dá um tapa, a gente não dá um chute, a gente não atira uma bala na cabeça dessas pessoas, como alguns fazem por aí. Mas a gente usa a língua para ofender, para falar mal. Já aconteceu isso com você? Sofrer mal de alguém que falou mal de você, você ficou mal, você se sentiu perseguido por causa disso? Pior, você já fez isso? Isso é um tipo de perseguição. Fazer calúnia, difamação, fofoca, porque você não concorda ou porque você não aceita o jeito que o outro está fazendo e sabe que aquele jeito é certo. Mas uma outra pergunta precisa ser feita aqui nesse momento. Quem são esses perseguidos de quem Jesus está falando? Bom, como eu disse, perseguidos são aqueles perseguidos por causa da justiça. E ao longo do texto, até o versículo 12, Jesus fala sobre ser perseguido por causa dele. Ele diz, olha, bem-aventurados são vocês quando as pessoas perseguirem vocês por minha causa. Elas vão insultar vocês, vão falar mal de vocês, elas vão fazer de tudo contra vocês. Mas olha, tenha de bom ânimo, em outras palavras, continua firme. Porque assim fizeram com os profetas, assim fizeram com todo mundo, que fez o mesmo que vocês. E aí surge essa pergunta, quem são esses perseguidos de quem Jesus está falando? Claro, são essas pessoas que a gente falou agora, pessoas que querem fazer as coisas certas, mas não são os justiceiros. Ser perseguido por causa da justiça, como você pode ver aqui, é diferente, por exemplo, de ser um justiceiro como Robin Hood. Ser perseguido por causa da justiça não é ser perseguido como, por exemplo, o próprio justiceiro, Arqueiro Verde. Não é. Não é como ser perseguido da mesma forma que o Demolidor é perseguido. Aliás, o Justiceiro, se você já viu algum episódio dessa série, é bem sangrenta mesmo. A justiça que esses justiceiros apresentam estão mais para vingança do que justiça. Por que você acha que se chama vingadores? Por que não justiceiros? Não é disso que Jesus está falando. Não é dessa justiça retributiva de olho por olho, dente por dente, que Jesus está falando. Mas é a justiça por causa do que é correto e por causa deles. Por causa de Cristo. Jesus disse, bem-aventurados são vocês quando por minha causa vocês forem perseguidos. Quando por minha causa vocês forem mal falados. A perseguição ela é uma marca de todo
grande profeta de Deus, de todo servo de Deus. Por exemplo, o autor aos Hebreus diz isso de forma muito profunda e mexe com a gente. Veja o que o autor dos Hebreus diz. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Nossos irmãos, lá no primeiro século, segundo, terceiro. E o óbvio aqui precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Ser perseguido e sofrer por ter feito algo errado não é ser bem-aventurado, é sofrer punição. Se você está sendo perseguido, se você está sofrendo porque você fez algo errado, isso não é bênção. Isso é punição. Talvez alguns poderiam chamar até de castigo. Ser mandado embora porque você foi incompetente em alguma coisa, que você prometeu dizendo que você era, que você foi negligente, por exemplo, não é ser bem-aventurado. Não é ser bem-aventurado. Se você se reprovou, se você foi reprovado no final do ano, porque você foi pego colando numa prova, ou o seu trabalho de TCC, seja lá o que for, foi plagiado, e você ser perseguido, e você sofrer por causa disso, isso não é bênção, isso é punição. É diferente. Você ser perseguido, ou de uma forma ou outra também sofrer, porque você mentiu para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, não é ser bem-aventurado, isso é golpe. Você quis dar um jeito. Ser bem-aventurado, aqui, nas palavras de Jesus, é sofrer por causa do que é certo, por causa de Cristo. E é interessante perceber, meus queridos irmãos, que não é a gente que o mundo odeia primeiramente. Não é a gente que o mundo quer perseguir em primeiro lugar. Não é você, não é a mim. Mas é a quem a gente crê. Em primeiro lugar, talvez eles nem saibam disso conscientemente, mas o mundo não quer destruir você primeiro. Ele quer destruir quem a gente crê. Ele quer destruir a verdade que a gente prega, em primeiro lugar. É o que diz, por exemplo, Jesus lá no Evangelho de João. No versículo 18, Jesus diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, antes da gente sofrer perseguição, antes de ser com a gente, não é com a gente, é com Jesus. É com a verdade que a gente prega. É com a verdade que a gente carrega. O mundo não quer acabar com os cristãos em primeiro lugar. O mundo quer acabar com Jesus. Ele quer fazer essa pessoa sumir da face da terra. O mundo odiou Jesus, levou Jesus para a cruz. E quando ele vê Jesus na gente, ele vai odiar a gente e querer levar a gente para a cruz também. É por isso. A gente tem a habitação do Cristo em nós. E ao ver Cristo na gente, esteja pronto. Porque ele vai perseguir Jesus. E como você tem ele, você está no bolo. Você vai junto. E não é só o mundo que persegue. A religião também faz isso. Os religiosos também fazem isso. Como fizeram com Jesus. Torraram a paciência de Jesus para todos os atos certos que Jesus tinha.
ao ponto deles questionarem do porquê Jesus estava sentado com cobradores de impostos, com pecadores, com prostitutas. Jesus sequer podia se aproximar dessas pessoas, e eles já estavam lá, sai, o que você está fazendo aí? Você não pode se misturar com essa laia. Perseguição. Perseguição pelo que é certo. Por que você está sentado nessa roda aí de gente que está fazendo isso? Sai, você é crente. Perseguição. Perseguição. E você sabe que Jesus sofreu muito. E esse sofrimento de Jesus trouxe a nossa justificação, trouxe a nossa relação pacífica com Deus. Jesus fez as pazes entre Deus e nós. Isso significa que o sofrimento, que a perseguição de Jesus trouxe benefícios para a gente. Trouxe bênçãos para você e bênçãos para mim. Talvez você seja uma esposa de alguém que te persegue. Talvez você tenha um marido em casa que está te perseguindo com palavras. Porque você está fazendo o que é certo. Porque você talvez vá só à igreja. E só o fato de você ir à igreja já é uma perturbação dentro de casa. Porque essa pessoa não aceita isso. Não quero crer que esse marido chegue às últimas consequências como te perseguir na base do tapa. Porque ele não concorda com as suas ideias de crente. Talvez você seja uma pessoa perseguida por causa do que é correto. E sofre por causa do que é correto. Talvez na escola, na faculdade, no trabalho, alguém está te perseguindo porque você está fazendo o que é certo. Eu lembro que em algumas situações, alguns episódios, a gente ficava entre a cruz e a espada em colocar o nome de alguém do grupo no trabalho, sabendo que essa pessoa não fez nada no trabalho. E aí o grupo começa a achar que você é meio tosco, começa a te zoar porque você quer ser certinho até nessas coisas. E se você não coloca, é provável que você perca até a amizade. Porque você resolveu fazer o que é certo, ou não fazer o que é errado. A pessoa não fez o trabalho, então o nome dela não tem que estar no trabalho. Mas aí a gente dá um jeitinho, às vezes, para querer garantir a amizade, não gerar animosidade, e coloca o nome. Mas o certo é esse. Talvez você esteja sendo perseguido por causa disso. Talvez você esteja sendo perseguido por algum líder, por algum pastor, por algum chefe, algum patrão. Do oposto também acontece. Quantos líderes, quantos pastores também são perseguidos? Quantos chefes, quantos donos de empresas são perseguidos por fazerem as coisas certas? Quantas instituições sofrem simplesmente porque elas precisam e querem serem corretas burocraticamente? Não querem dar jeitinho brasileiro ali, dar um gingado ali nas finanças para tirar o deles. Simplesmente porque eles querem fazer as coisas certas, o patrão começa a perseguir, os amigos começam a perseguir, até ser mandado embora. Porque você não vai nessa onda de falar que o chefe não está quando ele está. Sabe? Pequenas coisas. E a perseguição acontece. E sabe o que é pior nisso tudo? O pior nisso tudo é quando a gente se torna também aquele que é perseguidor. É quando a gente, como cristão, a gente sabe o correto, a gente conhece o Evangelho, a gente conhece a vida de Jesus, a gente sabe do nosso compromisso como igreja missional, como povo de Deus, mas a gente ainda assim persegue as pessoas por fazerem as coisas certas, porque eu não concordo com o certo dessas pessoas. Aí acabou. É disso que a gente precisa se arrepender também. Não só quem persegue sendo ímpio ou do mundo, mas quem persegue sendo crente. O que é pior. E por fim, como que Deus abençoa essas pessoas? Deus diz que os perseguidos por causa da justiça herdarão o reino dos céus.
Mas isso traz conotações práticas para a gente. Por exemplo, diante da perseguição daqueles que herdam o reino dos céus, a gente precisa viver como filhos de Deus e como súditos, como pessoas que habitam já no reino dos céus. Reino dos céus aqui não é uma realidade só de vida pós-morte, aonde você vai para um outro lugar. Reino dos céus é o jeito do governo de Deus. Leva isso para o seu coração, meu irmão e minha irmã. Reino dos céus não é um lugar simplesmente que Jesus está falando que é lá. É a realidade aqui acontecendo do jeito de Deus. É a realidade de amanhã, na segunda-feira, quando você chegar no trabalho, o reino dos céus já está lá. Porque você chegou para fazer as coisas ali do jeito de Deus. E aqui surge uma outra pergunta. Como então que a gente reage à perseguição? Diante de pessoas que estão querendo destruir o reino dos céus, acabar com Cristo e acabar com a gente, destruir a verdade e trazer um monte de supostas outras verdades, como que a gente reage? Algumas pessoas, em primeiro lugar, acham que a gente deveria reagir numa força bruta, partir para cima mesmo, vamos quebrar tudo, porque a gente tem direito, esse é o nosso espaço. É ou não é verdade? Se estão perseguindo, eu vou partir para cima também. Não mexe comigo, não. Não mexe comigo, não, porque a gente vai ter que se ver. Você crê assim, eu creio do meu jeito, mas se você pisar aqui, a gente vai ter uma conversa séria. Nós vamos invadir, nós vamos quebrar tudo. Você vai se ver comigo. Vai para cima. É na força bruta. Outras pessoas, elas acham que elas precisam lutar, não na força bruta, mas se esforçar, dar um jeito para garantir que os sistemas do mundo engulam o que a gente cristão pensa. Primeiro tipo de pessoa, eu vou para cima. Se você mexer com a minha fé, se você mexer com a minha verdade, se você me perseguir por causa disso, você vai se ver comigo. Outro tipo de pessoa, vamos dar um jeito de fazer esse mundão todo virar mundo de crente. Mas como assim? Não, eles vão ter que nos engolir. Nós vamos botar crente em todos os lugares do governo, porque aí crente lá vai resolver o problema. Resolve? Não, se crente sentar nessa cadeira aqui, aí o mundo está... Aí a gente está aí estamos resolvidos. Aí é Deus na terra. Aí acabou o problema. É assim que funciona, meus queridos irmãos. Sejam sinceros comigo. O ministro... Eu vou parar aqui. Está resolvido. Vamos dar um jeito. Vamos ligar para o presidente lá do outro país. Vamos ligar para o líder não sei de onde. Porque aí sim, se todo mundo for crente, todo mundo vai ter que engolir. Por força. Queridos irmãos e irmãs, por meio do profeta Zacarias, o Senhor, de forma muito clara, diz, em outras palavras, a transformação do mundo não é por violência e nem por força, mas é pelo meu Espírito. Quando Pedro quis resolver na base da violência, puxando a espada de um soldado para matar o outro soldado, Pedro não mirou na orelha. Ele é ruim de espada. Por isso que pegou na orelha. O que Jesus disse para ele? Pedro, não! Não é assim! Se eu quisesse, com um piscar de olhos, eu fulminava todo mundo. Em outras palavras. Pedro, você não está entendendo. O que está acontecendo, Pedro, que você olhou para mim a vida inteira e você ainda não entendeu. Não é fazendo o governo engolir goela abaixo. Não é fazendo as pessoas engolirem, ouvirem e verem o tempo inteiro essas coisas que eles vão ter que aceitar o que eu estou falando. Não é assim. Meu reino não é assim.
O que vocês, Pedros, estão fazendo? O que vocês estão crendo? Em quem vocês estão colocando a confiança? Que modelo de sistema de mundo vocês estão confiando? Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito. Não é olho por olho, não é dente por dente. Diante da perseguição, Pedro, a gente não paga o mal com o mal. Diante da perseguição, a gente não oprime, porque a gente vai estar fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo com a gente. Se eles estão nos perseguindo, é porque eles querem impor sobre nós o jeito deles de pensar. Se você fizer o mesmo, você vai ser igual. Não é aqui que a gente se encontra. Não é aqui que habita o Evangelho. E o curioso disso tudo é que a gente deve saber e não perder de vista que se a perseguição está acontecendo, ela só é válida se ela acontece por causa de Cristo. Eu vou dar um passo além aqui. Eu quero só amarrar isso aqui com vocês, meus irmãos. A perseguição pelo que é certo está aqui nas palavras de Jesus, pela justiça. Mas Jesus expande isso. Jesus disse, por minha causa. Porque o que é certo, pode ser certo independente de situação. Pode ser certo para o ímpio, pode ser certo para o cristão, mesmo que seja, sendo o certo da palavra do Senhor, é certo. É certo. Mas o por minha causa muda tudo, porque a gente sofre para a glória de Deus. A gente sofre para a glória de Jesus. E é nesse espaço de não revidar, e é nesse espaço de pagar o bem, de pagar o mal com o bem, e é exatamente nessa postura que a gente tem de ser perseguido e não dar o troco, que o Evangelho ganha espaço para efetuar o seu poder. Se tem gente perseguindo a gente por causa da justiça de Cristo, então a gente está vivendo bem. Deixa que fale. Não tem problema não. Se é por causa de Jesus, você está sofrendo por causa de Jesus, por causa do Evangelho, do que é certo, deixa falar. Deixa falar. Cristo está sendo anunciado enquanto você está sofrendo, porque as pessoas estão te perseguindo por causa dele. Deixa falar. Mesmo que você esteja sendo perseguido dentro de casa, por pessoas até próximas, deixa o Evangelho fazer o trabalho dele. Deixa o poder do Evangelho operar do jeito dele, não do seu. Não de algum governo. Deixa o Evangelho trabalhar. Continue fazendo o que é certo. E eu termino com um exemplo e o testemunho de um sujeito desconhecido, pouco conhecido, chamado Apóstolo Paulo. Pouco conhecido. É ironia para quem está ouvindo. Tá? Paulo está preso. Paulo está preso pelo que é certo. E Paulo está preso também por causa de quem? De Cristo. Eu quero que você observe as palavras desse sujeito. Eu quero ler com os irmãos Filipenses, capítulo 1. Paulo diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que tudo que me ocorreu, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por minha causa, e por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja, por rivalidade,
mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Tem a última etapa dessa série aqui. Tem outro episódio, é o último. Olha como ele termina essa carta. Capítulo 4. Saudando os irmãos, Paulo escreve: transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações. Agora, preste atenção aqui. Especialmente os que pertencem à casa de César, ou a guarda pretoriana manda saudações. O que aconteceu aqui? A prisão desse homem por causa do Evangelho, por causa de Jesus, fez com que muita gente falasse mal dele. Inclusive ele estava lá por causa disso, né? Mas falasse bem também dele. E ao falar mal ou ao falar bem, estavam falando de Cristo. Isso foi tão poderoso, que ele começa a carta dizendo que tem alguns soldados lá do governador, que não eram, em outras palavras, ele não explica isso, mas a história prova, que não eram conhecedores sequer às vezes do Evangelho, mas ele termina dizendo, olha, agora a guarda também está mandando saudações. O que aconteceu? O Evangelho alcançou o coração até dos guardas. A prisão, a perseguição de um sujeito, às vezes até mesmo o silêncio dele em algum momento, fez com que tantas pessoas falassem de Jesus, mal ou bem, que o Evangelho operou, sem precisar de ter um governador crente. O Evangelho foi minando nos corações, de tal forma, que termina-se essa carta dizendo, em outras palavras, o pessoal que me perseguiu, agora está mandando um abraço para vocês, porque agora eles fazem parte da gente. É isso o Evangelho que faz. Esse é o Evangelho. Então, diante disso, tenha esperança. Quando você estiver diante de uma perseguição, tenha esperança enquanto você estiver diante de uma perseguição política, familiar, por fazer o que é certo. E o que é certo por causa de Cristo. Tenha esperança porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é pregado até mesmo quando você é perseguido. O Evangelho opera até mesmo quando você não pode fazer nada. Porque é o Espírito Santo que faz a obra, não você, não eu. Tem promessa de Deus de uma vida eterna para aqueles que são perseguidos. Tem promessa de Deus para a vida daqui e agora, para aqueles que também são perseguidos. E sabe quem era Paulo? Você já sabe, né? Paulo era ou foi um dos maiores perseguidores de cristãos. Esse é o Evangelho, que pegou esse homem e transformou ele do fio do cabelo
a planta dos pés. Por isso, sabe esse marido que está te perseguindo, essa esposa? Sabe esse teu filho que te persegue porque você fica querendo que ele faça as coisas corretas, ele não está muito aí ligado com a igreja, com coisa de Cristo. Sabe essas coisas? Sabe esse patrão que te persegue? Sabe esse povo que quer fazer às vezes os cristãos engolirem princípios e verdades que não são? Em nome de Jesus, não é pela força, não é no grito, não é na omissão também, não é por violência, é pelo poder do Espírito de Deus. Tem esperança para a sua família. Tem esperança para aquele que não entende o que você está fazendo. Por que você vem à igreja domingo, 8h30 da manhã? Tem esperança para aqueles que acham que você devia colocar o nome no trabalho, porque você é legal, ou deveria ser. Tem esperança para essas pessoas que não entenderam ainda algumas coisas da fé cristã, não conhecem Jesus. Por isso vale a pena sofrer, ser perseguido pelo Evangelho, por causa de Cristo, pela justiça. Quero te convidar a ficar em pé. E nesse encerramento de série, eu quero convidar aqui o pastor Ademir para nos conduzir a uma palavra, a uma oração. Eu quero convidar o nosso pastor para abençoar a nossa vida como discípulos de Jesus. E se em alguma mensagem, alguma pregação, algum sermão, você entendeu que isso faz sentido para a sua vida, que você quer dar esse passo de ser um discípulo de Jesus mais maduro, mais convicto, se você inclusive está sofrendo também por alguma perseguição, por estar fazendo o que é certo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você se encaixou em alguma dessas 8 bem-aventuranças, se você está disposto a andar como discípulo de Jesus, de forma crescente, para a glória de Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nesse passo de compromisso com você, com seus irmãos, com a sua comunidade de fé. Quero te convidar a vir aqui na frente para a gente encerrar essa série e poder orar pela sua vida. Todos vocês que de alguma forma querem assumir um compromisso de ser um discípulo de Jesus mais autêntico. Talvez você queira que Deus trabalhe no seu coração mais misericórdia, te convença mais de quem você é. Talvez você precise que Deus trabalhe em você, para que você seja mais manso, mais puro de coração, para que você tenha um sentimento, um pesar ainda também pela sua condição de pecador. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Pastor Ademir. Senhor, Tua palavra foi falada, foi pregada no poder do Teu Espírito. E aqui está a Tua igreja, Senhor. Estamos nós diante de Ti. Que nós sejamos, Senhor Deus, esse povo do reino que vive em meio a um mundo caído, refletindo a Tua glória, sofrendo todas as consequências da nossa posição em Ti, Senhor. Senhor, dá coragem, Pai, dá ousadia, dá força, Senhor Deus, à Tua igreja para viver esse tempo e esses tempos, ó Deus. Tempos difíceis de testemunhar, de viver. Ó Deus amado, e o que nos aguarda
não é nada menos, só, Deus amado, a tua palavra já tem revelado que o que nos aguarda são perseguições, são lutas. Mas levanta uma igreja, Senhor, levanta esta igreja, comprometida com a tua palavra, comprometida em viver segundo Jesus, ó Pai, que ame aquele que persegue, que ore pelos seus inimigos, que saiba ser manso, pacificador, que saiba ser humilde, ó Deus amado, que viva, Senhor, cheio de misericórdia, que sejamos, Senhor Deus, dependentes completamente de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada ao longo dessa série, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor faça realmente uma revolução interna dentro do nosso coração. Tira os ídolos, tira, Senhor, as mentiras. E levanta, Senhor Deus, um povo cheio da Tua graça, que reflete o Teu nome e honra o Teu nome onde eles estão. Que o Teu reino que chegou em nós, ó Deus, seja conhecido nesse mundo em trevas, ó Deus. E que aqueles que nos perseguem possam ver o Teu amor, exalar cada ofensa. A cada ofensa que recebemos, o bom perfume do Senhor exale das nossas feridas. E nós possamos, Senhor Deus, assim mostrar o que é ser um verdadeiro servo do Senhor. Ó Deus amado, que nós vivamos uma revolução espiritual, Senhor. Ó Deus amado, a partir da nossa casa, da escola, do trabalho. Ó Deus amado, esta igreja vai sair daqui a pouco para viver, Senhor Deus, o Evangelho lá nos seus lugares, ó Deus, onde eles vivem. Ó Deus amado, ó Deus amado, as pessoas possam ver, ó Deus amado, um povo feliz, um povo bem-aventurado, em meio a tudo isso que nós vivemos, Senhor. Um povo mais do que feliz, porque vive os valores do Teu reino, ó Deus amado, em cada área da sua vida. Eu oro para que o Senhor os encha do Seu Espírito. Ó Deus, eu oro para que o Senhor os encha do Seu Espírito, para que eles vivam um novo tempo na sua vida, Senhor. Eles vivam e desfrutem do novo tempo, Senhor. Um tempo de ser discípulo de Jesus, parecido com Jesus, exalando o bom perfume do Senhor, em meio a tudo o que vivemos, Senhor. Que nós sejamos o bom perfume de Cristo nesta terra apodrecida pelo pecado. Nós oramos, Senhor Deus. Faz isso em nós, faz isso nesse tempo, Senhor. Faz isso em nossas vidas, faz isso em cada um, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Vamos louvar?